Ainda não é sexta-feira, nem nada que se pareça, estamos apenas na quarta-feira, dia 20 de julho do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estamos aqui para analisar a política e a economia nacionais e também o que se passa lá fora com direta implicação em Portugal. Ora, antes de irmos à emissão de hoje, vamos só fazer alguns reminders. Primeiro, amanhã é dia de Corporate Vision. Como sabe, aquele programa onde nós analisamos informação fiscal e financeira. Parceria, a cor do dinheiro, com a Visão. Vai ser às 12 horas, ok? Quero também lembrar que no programa da manhã vamos falar sobre tributação. De quê? De património. Além do José Pedro Farinha, vai estar connosco o antigo Secretário de Estado Carlos Lobo. Muito para conversar. Ainda amanhã vamos ter um especial, porque amanhã é dia do BCE subir as taxas de juros. Eu dar-lhe-ei mais detalhes amanhã de manhã, aliás, é o pontapé de saída de uma parceria que a Cor do Dinheiro também estabeleceu com a Twinkle. Amanhã de manhã dar-lhe-ei mais detalhes sobre isso. Bom, e antes de irmos ao programa de hoje, vamos sempre fazer o disclosure que fazemos habitualmente. Mas antes disso, o Think Tank está disponível, análise sobre vamos ter uma recessão na Europa e também em Portugal, e aquilo que é a mistificação que o Governo está a fazer em relação a estes assuntos, que é, fala de tudo, menos dos problemas. Está tudo no Think Tank de ontem, já disponível, analisado pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão. E, finalmente, o Disclosure, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for lá ao site fazer compras, na saída, no cupom promocional escreve Camilo, e tem um desconto de 10%, fora as promoções semanais que nós divulgamos aqui. Agora sim, let's do it without further ado, que é uma expressão que muita gente desse lado gosta. Então vamos começar pelo período de ordem do dia, para voltar a um assunto que foi tema querido aqui à Cor do Dinheiro durante várias semanas. O acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo em matéria de descentralização. Não sei se reparou ontem de facto já foi divulgada a informação de que está tudo aprovado, vai para a frente. E também lhe falei aqui nas duas excelências de saúde e educação, mas curioso, porque as perguntas que eu fiz ontem, junto de quem esteve por dentro das negociações, é que o Governo comprometeu-se a pagar as obras nas escolas. Como sabe, há um sem número de escolas no país que até chove lá dentro. E faz frio e diabo a quatro. Fora outras coisas ainda mais graves. Casas de banho que não estão em condições e por aí adiante. E o Governo comprometeu-se a pagar as obras. Quando eu fiz a pergunta, olha, mas há valores, como é que a gente pode contabilizar isto? Ninguém me soube dar essa informação. O que significa que provavelmente o Estado não sabe. E o que significa que nós temos que fazer a pergunta, o que é que andam a fazer, o que é que anda a fazer o pessoal do Ministério da Educação, que não tem contabilizado aquilo que é o ativo do Estado e o estado em que ele está. Bom, segundo ponto. O novo Hospital de Lisboa, o Hospital Todos os Santos, é um assunto também que nós temos tratado aqui regularmente, até para utilizar como comparação daquilo que é o custo do hospital versus quanto é que o contribuinte meteu na TAP, ok? Então ontem ficámos a saber que o Governo já adjudicou a construção do hospital. Está sentado? Então sente-se. Sabe como é que vai ser construído o hospital? Em parceria público-privada. Isto é, o Estado não tem massa para fazer aquilo, vai entregar às empresas para poderem fazer aquilo com o dinheiro delas. E depois estabelece um... Nossa Senhora! Espera aí. Nos últimos 3, 4 anos, que é o tempo de permanência da Sra. Doutora Marta Temido no Ministério da Saúde, como sabe, tem campeado a tontice. Já vamos ver daqui a bocadinho a última tontice, que é do Conselho de Ministros de ontem. Uma das tontices foi acabar com as parcerias público-privadas. Olha, eu ando a fazer perguntas nos hospitais que deixaram de ser parcerias público-privadas. E um dia destes, juro-lhe que ia fazer aqui um programa a contar-lhe a vergonha que perpassa por esses hospitais, ok? Depois do Estado ter metido lá a manápola. Mas a pergunta que fica é esta. Então, terminaram com parcerias público-privadas na gestão dos hospitais. Eram 4. Braga, Beatriz Ângelo, Vila Franca de Xira e Cascais. Ora, então agora vai-se fazer um hospital em parceria público-privada. Isto não lembra nem ao careca. Bom, como já percebeu, havemos de voltar ao assunto. Bem,
Uh, vamos à manchete do Público de hoje, eu já lhe vou mostrar, porque é realmente preocupante a sucessão de notícias sobre este assunto. Então, o Público diz-nos hoje, está aqui, mais um oligarca russo já é português e outros dois esperam por passaporte. Como sabe, eu não tenho nada contra pessoas que ou querem adquirir a residência ou porque tiveram uma ligação a Portugal, querem ser portugueses, não tem nada, pelo contrário, nós devemos essa responsabilidade, nomeadamente no âmbito daquilo que foi a saída de judeus de Portugal na Idade Média. Agora, há uma coisa que, é assim, nós não podemos deixar de ser sensíveis a uma coisa. Primeiro, vou só ler a chamada do Público que diz assim: Abramovich é só um dos oligarcas que obtiveram nacionalidade por origem sefardita. Andrei Rapoport, próximo de Putin, já tem passaporte, e Lev Leviev e God Nizanov aguardam decisão. Eu não conheço os senhores de lado nenhum. Um destes nomes já tinha ouvido falar, Andrei Rapoport, mas, curiosamente, estes problemas estão a surgir. Eu sei que há aqui algum populismo nesta história, ok? Portanto, dou isso de barato. Mas estas histórias todas, um bocado mal explicadas, a começar pela história da Abramovich, veja-se aquela reportagem que foi feita na comunidade judaica em Hamburgo, que nem sequer o rabino conseguia certificar que havia uma relação entre os ascendentes de Abramovich e Portugal. Mas isto está sempre a surgir no mesmo sítio, que é no Porto. Bom, era bom que isto saísse do radar, mas para isso é bom também que fique claro o que é que está a passar ali. E isto não tem nada de antissemitismo, ok? Fica aqui explicado. Costuma-se dizer que onde há fumo há fogo. E era bom que nós deixássemos de ver fumo, que é para não ficarmos com a sensação que há fogo. Último ponto do período de ordem do dia, é já amanhã que o BCE vai subir juros. É uma certeza. A dúvida é 0,25 pontos percentuais ou 0,5. Há uma certeza que eu tenho, em setembro vai ser 0,5, mas acho que amanhã já devia ser 0,5. Porquê? Porque o mercado, pá, quando o caldo já entornou, você não tem solução. Já não consegue voltar a pô-lo na panela. Portanto, o que você tem que dar é um sinal fortíssimo ao mercado. Eu já vou mostrar porquê. E o mercado tem que perceber que o BCE vai à jugular, percebe? Quando enfia aqui as mãos, vai à jugular. E não fazer umas coceguinhas pelo corpo. Estamos a falar de inflação. Portanto, surpreender os mercados com uma subida de 0,5 era um elemento decisivo para inverter a confiança, as expectativas que se estão a criar na economia de que a inflação veio para ficar. Até os bancos já dizem isto, repare. Até os bancos já dizem isto. E agora, isto resolveu o problema? Não, mas mandava uma grande mensagem para os mercados e para as famílias e para as empresas. Era muito importante alterar a expectativa de inflação. Já agora, eu vou-lhe mostrar um gráfico que mostrei ontem no Think Tank, que me foi gentilmente cedido por quem estuda estas coisas. Está a ver aquilo ali? Tem ali o período do Sr. Jean-Claude Trichet, já não está entre nós, foi o primeiro presidente do BCE, depois de Mário Draghi e depois de Christine Lagarde. Aquilo que vê azul mais escuro, aquilo é a quantidade de liquidez que foi atirada para dentro da economia. Veja só o período da Sra. Lagarde, 2016 a 2022. E agora veja aquela reta, aquele gráfico, aquela linha vermelha a subir. Portanto, sobe a moeda em circulação, dispara a inflação. Está a ver? Isto é o que o BCE enfrenta. Portanto, diga-me uma coisa. Por mais obsoletas que estejam algumas teorias económicas, há uma que eu nunca me esqueço, que é: há uma relação direta entre a quantidade de moeda que a gente atira para a economia e depois a consequência que é subir os preços. Está aqui bem expressa. A Sra. Lagarde não percebeu isto, ou não percebeu, ou então estava com medo de alguma crise política porque a Itália podia ir ao charco. A verdade é que temos esta situação agora. E não vai ser fácil reverter, mas como eu digo, amanhã vamos até fazer um trabalho sobre isto, em função daquilo que for a decisão do BCE. Bom, feito o período de ordem do dia, vamos aos assuntos principais de hoje. Saúde, decisão do Conselho de Ministros de ontem, entrevista a Luís Montenegro ontem à CNN de Portugal e a arrogância do Sr. Primeiro-Ministro, a basófia do Sr. Primeiro-Ministro. Já lá vamos. Vamos à entrevista a Luís Montenegro. Luís Montenegro esteve muito bem.
conseguiu fugir às armadilhas naturais de quem está a entrevistar, que é o Paulo Magalhães, que lhe colocou ali questões muito acutilantes, e conseguiu explicar que a função da oposição que é uma coisa muito importante. O PSD está a ser puxado para a área de decisão por António Costa. É curioso, você já reparou que o Rui Rio fazia-se a deitar-se com o António Costa todos os dias, levava pontapés. Este diz que, o novo líder do PSD diz que não quer, aliás, não se encosta a António Costa. António Costa vai começar a precisar dele. E António Costa está a tentar trazer Luís Montenegro para as decisões. E Luís Montenegro teve muito bem a dizer, não, a nossa função é escrutinar o governo. Nós não estamos ali, não é? Nós não fomos eleitos, não temos votação para ser governo. Portanto, o governo é ele que toma as decisões. A mensagem passou muito bem. A segunda questão, que me parece muito importante e onde ele teve muito bem, foi nas questões de fundo. Incêndios. Não está nada feito. Não me venham com a história de que isto são questões estruturais. Porque questões estruturais o quê? Isto já vão 7 anos. Era a altura de começarmos a ver alguma coisa. Mensagem bem passada. Aeroporto. Não somos nós que temos de tomar a decisão. Nós já tomámos quando fomos governo. Portanto, é o PS que tem que tomar essa decisão e avançar. Até porque, como você sabe, andamos há 2 anos a marinar, não é? A surfar na maionese. Bem, inflação, isto é um problema, e é um problema sério, o Estado está a engordar, mensagem muito bem passada, quem está a pagar por tudo isto são as pessoas, as famílias. E aqui é que eu acho que Montenegro teve muito bem, porque conseguiu explicar o brutal crescimento da carga fiscal, da receita fiscal, que foi aquilo que nós falámos aqui ontem, que você se recorda, e ao mesmo tempo aquilo que é a falta de medidas que proporciona o crescimento económico para sustentar toda a despesa que nós temos. E finalmente, onde eu acho que ele realmente arrasou, foi na questão do apoio aos mais desfavorecidos. Como você sabe, eu sou contra, e felizmente muita gente não é uma posição para prémios Nobel. As instituições internacionais estão a dizer isto, foi uma das primeiras coisas que nós começámos a dizer em fevereiro ainda, que é, esta história da inflação não faz sentido apoiar todos. Não! Porque se a economia está a mudar, nós temos de deixar as pessoas incorporarem estes sinais, e já vamos ver aqui um bocadinho que estão a incorporar, na sua vida. E os apoios têm que ir para aqueles mais favorecidos. E Montenegro esteve muito bem quando disse ontem, repare, 60 euros de ajuda. Como você sabe, é uma das críticas mais acutilantes que nós temos feito aqui na CMTV também. Isto não lembra ao Careca, até porque se isto é um governo socialista e nós temos preocupações sociais, temos que ajudar os mais favorecidos. Eu acho que a mensagem, a entrevista, passou muito bem. Eu queria voltar a um assunto que é a manchete do Negócios de hoje. E porquê? Já lhe vou mostrar. Eu faço disclosure sempre, o nosso Negócios é o meu jornal, e há aqui uma história que cheira a esturro. Percurso de presidente do IFP levanta dúvidas legais. Bem, quando é que nós vamos parar de ter más notícias sobre nomeações e coisas pouco claras que envolvem o governo? Bom, e depois não sei se já reparou, ali a vermelho, veja lá, o que é que está lá escrito? E essa é da minha responsabilidade. Bom, então eu vou-lhe explicar. O governo anda com uma força muito grande a tentar que as pessoas não sintam um mau momento que aí vem. Não sei quantos combustíveis, já vamos dar apoio aqui, vamos dar apoio ali. Bom, o Negócios diz, que eu ainda não li o artigo e vou lê-lo com cuidado, diz que a subida de preços já mudou o hábito de consumo das famílias. Está a ver isto? É que não vale a pena andarmos a mentir às pessoas. As famílias são do mais sensato que há. Quando percebem que alguma coisa está a mudar de forma séria, alteram os seus comportamentos. Portanto, isto é o que a economia tem que fazer. Portanto, o governo estar aqui a fazer de conta que não aconteceu nada, isto é um disparate, não faz sentido nenhum. Portanto, mais uma. E agora, vamos para os assuntos principais de hoje. E vamos começar os assuntos principais de hoje dizendo-lhe assim. Você recorda-se há quanto tempo, não é meses, é anos, eu estou aqui a dizer que nós temos um problema com as pensões, ao contrário do que diz o governo. E não sou só eu que digo, felizmente, todos os estudos apontam para aí. A única coisa que não aponta para aí são as tonteiras de quem é Ministro da Segurança Social. Primeiro o Falinhas Mansas, número 1, que já não está no governo, Vieira da Silva. Agora a tontinha da nova Ministra que lá está, Ana Mendes Godinho, que volta e meia dizem que não há problema com a Segurança Social, mas ao mesmo tempo depois nomeiam comissões para ir buscar financiamento para a Segurança Social. Eu vou-lhe mostrar a manchete do Diário Notícias de hoje. Muito bem sacada, parabéns ao Diário Notícias, diz assim: taxar lucros para pagar pensões é hipótese em estudo. Desculpe lá, onde é que você já ouviu isto? Na cor do dinheiro, remember? Está a ver porque é que nós existimos aqui? É para dar mais notícias por antecipação, mas não, é para fazer análise por antecipação sobre o que aí vem, seja bom ou mau. Infelizmente temos muito mais coisas más do que coisas boas, esta é uma delas. Olha,
está a ver como é que se pagam os aumentos extraordinários de pensões e aqueles aumentos extraordinários e o que é que custa depois não baixar pensões quando os indicadores do próprio lei sugerem baixa de pensões? É desta maneira. Falta dinheiro e, portanto, é preciso ir buscar dinheiro a algum lado. O que o Diário de Notícias nos diz aqui, e eu vou-lhe ler a chamada, é assim: subir descontos, portanto, nós já pagamos uma pipa de massa, as empresas e os trabalhadores. Subir descontos e incentivar a poupança dos contribuintes, isto é que devia ter sido feito já há muito tempo. São outras ideias analisadas na nova Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social, para ajudar a pagar reformas futuras. Bom, está a perceber? Isto não é invenção da cor do dinheiro. Isto são factos, isto é o que vai acontecer, porque a Segurança Social vai ter um déficit. E esse déficit está a ser agravado por aquilo que são os disparates que o Governo anda a fazer. Eles fizeram vários, mas este sobretudo. Desde 2017, que há aumentos extraordinários de pensões que ninguém sabe depois quem é que vai pagar. Paga assim, percebe? Não há dúvida nenhuma. Bom, então vamos lá para o ponto seguinte e vamos para o Conselho de Ministros convocado extraordinário, convocado ontem pelo Primeiro-Ministro. Não sei se já reparou, hoje há uma coisa chamada debate sobre o Estado de Nação. E eu suspeito que hoje António Costa vai ser apertado a sério pela oposição. Porque há matéria para apertar o Governo e apertar António Costa. Ora, o que é que se passa? António Costa precisava de criar um facto político. E esse facto político foi ontem convocar um Conselho de Ministros extraordinário, que é para tirar de lá um ou dois coelhinhos da cartola, um deles muito mal parido, já vamos falar sobre isso, e dizer assim ao país, e aos deputados, vocês estão aqui a brincar, nós estamos bem cientes do problema, de tal maneira que estamos aqui já, que estávamos preocupados com isto, que já criámos aqui, já tomámos aqui umas decisões. Foi para isso que serviu o Conselho de Ministros de ontem. Para mais nada, ok? Bem, e o que é que saiu dali? Essencialmente, além de umas... Depois do Ministro da Administração Interna ali a fazer uma conferência de imprensa por causa dos incêndios, não sei o que, coitado do José Luís Carneiro, quando ele foi para a pasta, alertei aqui, isto ia ser uma pasta difícil, é sempre uma pasta difícil da Administração Interna. Não é apenas por causa dos incêndios, é os polícias, é tudo, percebe? E depois, como o Estado não tem dinheiro, não tem critério a fazer reformas, acaba sempre por correr mal. Portanto, vamos ao Conselho de Ministros de ontem. O que é que saiu do lado de ontem? Vamos dar aos gestores de hospitais autonomia para contratar médicos. Espera aí. Então, a ministra, que supostamente conhece tão bem o setor da saúde, acordou ontem. Mas há quantos anos é que os médicos, os gestores hospitalares, os analistas, dizem assim, um dos problemas do SNS é que os gestores hospitalares não têm autonomia. Percebe? Que era aquilo que tinham os gestores das PPP. Braga, Beatriz Ângelo, Loures, Vila Franca de Xira e Cascais. Percebe? Portanto, esta malta tinha autonomia, é por isso que não havia problemas nesses hospitais. Ora, nos outros hospitais já há problemas que há incompetentes a gerir hospitais, alguns, há outros muito bons que não podem tomar decisões. Portanto, a ministra acordou ontem, esta gente não se recomenda, percebe? Estes tipos andam a correr atrás do prejuízo. Primeira conclusão. Agora vamos ao resto. Isto vai resolver o problema? Não. Porquê? Dirá você. Por uma razão muito simples. Porque os hospitais estão subfinanciados, percebe? É um problema crónico da saúde. É um problema crónico do SNS. Você dirá, alguns não estão. Pois não. Mas agora é assim. Você acredita mesmo que a senhora Ministra e o Ministério da Saúde vão abdicar de botar faladura sobre o que é que anda a ser feito nos hospitais e nas decisões? Olha, eu não acredito. Portanto, o moral da história, isto não vai chegar para resolver o problema. Agora vamos mais longe. O que é que isto quer dizer? Uma coisa muito simples. É que o Estado não sabe o que anda a fazer, percebe? Esta malta não tem noção nenhuma da reforma. Não tem noção nenhuma do edifício. Espera aí, olha, está aquele pilar meio roto, eu vou lá meter um remendo. Olha, aquela janela partiu, vou meter um vidro novo. Olha, aquele elevador está avariado, usem o outro. É isto que faz o Estado com o SNS.
isto não é uma medida que vai resolver o problema. É o sistema que está mal. É todo o edifício que já não responde às necessidades na saúde. E, portanto, isto é um band-aid, é um quick fix, se você quiser, que alguém está a tentar pôr em cima de uma gangrena, percebe? Você põe um band-aid em cima de uma gangrena, disfarça aquilo durante 3 ou 4 dias e depois tem um feridão outra vez à mostra. É isto que a senhora Ministra e o senhor Primeiro-Ministro fizeram ontem no Conselho de Ministros Extraordinário. Portanto, isto não resolve o problema. Se eu me enganar, cá estarei para pedir desculpa. Bom, vamos voltar a um assunto de ontem. Eu não tinha tido a noção da dimensão do comportamento lamentável do Primeiro-Ministro na inauguração da barragem de Iberdrola. Ontem, o jornal Expansión espanhol tratou muito bem o assunto e pegou nas declarações do Primeiro-Ministro que revelam uma arrogância inacreditável. Aliás, é assunto até do meu artigo no Jornal de Negócios de hoje. Então veja lá. Uma parte eu falei-lhe ontem, mas agora vou-lhe explicar a gravidade disto. O Primeiro-Ministro diz assim, nós temos ali um problema nós temos de acautelar por causa de energia. Dependemos zero da Rússia. Pois é, o problema é, como a Rússia, nós não estamos a pôr sanções à Rússia, o preço do gás a nível internacional vai subir. E, portanto, quanto é que cobrem renováveis em Portugal? 65%. E o resto vem de onde? Do gás. Porque nós já não utilizamos carvão, certo? E das hídricas não têm água. Está a ver o problema? Bom, mas não foi só por aqui. Olha, vamos ter que criar um mecanismo de solidariedade europeia por causa do problema da crise energética? Nem pensar. Os portugueses já pagaram a mais do seu bolso a 7 mil milhões de euros para ter renováveis, não nos imponham mais obrigações. Olha, já agora, já reparou, sabe o que é que está a ser parado por Bruxelas hoje, de crise energética? É um plano que diz assim, se a Comissão Europeia pedir aos Estados para reduzir o consumo de gás, tem que o fazer. Percebe isto? Está a ver o problema? Ou se outros Estados pedirem a outros Estados. Olha, o que António Costa está a dizer à Europa é, nem pensar, nós já fizemos o que tínhamos de ter feito. Bem, o Expansión, ontem, escreve isto, citando o Primeiro-Ministro. Quando nos pedirem solidariedade, sei lá, coisas como a Ucrânia e outras coisas, a resposta é, somos solidários, mas não vamos fazer pagar isto aos portugueses. Mas espera aí, mas o que é isto? Primeiro o Primeiro-Ministro com uma basófia inacreditável num país pobre e dependente do exterior. E depois, desolidarizar-se para com o resto da Europa. Mas espera aí, estamos a cantar de galo porquê? Porque nós estamos melhor na questão de energia do que estão os outros países da União Europeia, nomeadamente a Alemanha e a Itália, neste momento? Isto não se faz. Bom, imagine você, vamos pensar nisto. Imagine você que de hoje para amanhã temos um problema, olha, começar com as taxas de juros, ok? Em que nós temos um problema que precisamos de ajuda da Europa. Aqueles gajos, desculpe lá, aqueles países a quem nós estamos a dizer nem pensar neste momento, são capazes de virar para nós e dizer assim, olha lá, tu não eras muito bom, não eras autossuficiente, andavas daqui armado, em fortalhaço e como se dizia quando eu era armalhão, aqui, e agora vens aqui pedir ajuda, vai dar uma volta ao bilhar grande. É isto que o Primeiro-Ministro merece, percebe? Isto não é coisa que se faça, isto é conversa de idiota, percebe? Nem os putos na escola secundária, ou melhor, na escola primária, no recreio dizem estas coisas. Isto é uma arrogância que eu não percebo onde é que o Primeiro-Ministro foi buscar. Bom, ponto seguinte. Vamos voltar a um assunto que eu sei que estamos em cima da hora, mas não vou deixar passar isto hoje. A entrevista do Ministro da Economia ao meu jornal, ok? No fim de semana, e à Antena 1. A uma certa altura, os entrevistadores dizem assim, ao Costa e Silva, ao Ministro da Economia, que ele tem um problema com o EFASEC, lembra-se? É a venda de EFASEC, que Bruxelas está a dizer que são ajudas de Estado. E Bruxelas. E ele diz, não, estamos a resolver a conversa. Bom, ele sabe precisamente tem um problema com aquela brincadeira. Mas quando lhe dizem assim, olha, mas já reparou, olha, o senhor da ST que vai comprar a EFASEC diz que não quer comprar se que Bruxelas diz que aquilo for ajudas de Estado. E ele sai-se com aquela de que, não é bem assim, que eu até lhe vou citar, penso que a DST vai ter um benefício que é de 1,3% do conjunto das verbas. Penso que o processo negocial não vai ser perturbado, ou seja, que não vai criar um problema com a compra da DST. Bom, o responsável da DST já disse o contrário. Ou seja, o Ministro da Economia anda ali a surfar na maionese, a tentar descalçar uma bota que é um problema do Governo e é um problema grave. Mas o que eu achei mais interessante é que, a uma certa altura, o Ministro da Economia atual tenta ir justificar a decisão do Ministro da Economia anterior, Pedro Cisa Vieira.
quando ele diz assim: as conversações com a Comissão Europeia estão bem encaminhadas e espero que o negócio se faça, ou seja, espero que a DST compre. Porque é que FASEC, como defendo, e diz assim, e o ministro Pedro Cisa Vieira leu muito bem a situação, é importante para o país. Eu gostava que os entrevistadores tivessem apertado aqui o ministro para dizer assim, explique lá qual é a relevância da EFASEC para o conjunto do país. Sinceramente, eu não tenho nada contra a EFASEC, mas uma coisa é certa, não quero ver o Estado ter lá centenas de milhões de euros de contribuintes, ser acusado por Bruxelas que era uma ajuda pública e mais, ficar com a suspeita, il mio naso, não é, que o negócio tem contornos políticos, percebe? A ajuda, a nacionalização da EFASEC tem contornos políticos, ponto final. Pedro Cisa Vieira não soube explicar e que o António Costa Silva não sabe explicar, com o dinheiro de contribuinte. Isto é que é inaceitável. Portanto, esta entrevista, neste aspecto, mostrou como, desculpem a expressão de caserda, está o ministro Arrasca e o governo depois do que fizeram. Ok? Bom, vamos seguir para a TAP. Só para fechar isto. A chairman a CEO da TAP, a senhora Christine Aubière-Virner, diz que congelou, não autorizou o plenário de pilotos da TAP, que devia ter tido lugar ontem. E diz ela assim, não autorizamos porque isto era uma espécie de greve encapotada. Porque eram cerca de 18 mil passageiros que iam ficar em terra, porque se ia fazer esse plenário. Olha, sinceramente, eu acho que aqui a CEO da TAP esteve muito bem e é inaceitável que no momento que a gente esteja com estes problemas com a TAP, que é os cancelamentos de voos, ainda se arranjem coisas destas. E já agora, vou deixar a frase da semana para amanhã, que é de um banqueiro, que é de uma seriedade grande, o que se diz aqui, e que infelizmente não está a ser dito em Portugal. Já estamos com muitos 26 minutos, é muito tempo. Quero agradecer a quem está a ver, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Voltaremos a estar consigo amanhã às 8 da manhã e amanhã vai ser um dia muitíssimo importante, como você vai ver. Muito obrigado, com licença e até amanhã às 8.